Nós vamos tentar conversar acerca do esquecimento do passado, que tem sido um item que muita gente bate. Por que esqueço do passado? Porque eu não lembro de outra encarnação. Então, ela não existe, dizem as pessoas. Existe sim, e nós não lembramos pelo seguinte motivo. Na outra encarnação, o nosso espírito é quem esteve no outro corpo, tá? E lá no mundo espiritual, ele organizou tudo quando chegou a época de voltar para vir resolver adiantar novas etapas, para galgar mais progresso. Eu preciso mexer aqui, melhorar aqui, acertar aqui. Aí faz um programa. Ninguém vem reencarnar por acaso, sem programa. Todos vêm sob os cuidados de espíritos superiores que controlam as reencarnações, que dão um rumo para nós, o melhor caminho para nós. Cada aluno precisa de uma lição, então cada aluno recebe a lição. Se nós lembrássemos, seria o caos na nossa vida. É que quem fala isso não parou ainda para pensar, para raciocinar, e também nem conhece a doutrina. Eu vou dar uma ideiazinha, primeiro com uma história real de um cidadão que ele era um fazendeiro de sucesso, uma grande fazenda, e se tornou um homem muito orgulhoso e estúpido, porque quase todas as pessoas, a maioria, são despreparadas. Quando chega num estágio de poder, começam a abusar deste poder. Foi o que ele fez, montado no seu lindo cavalo malhado, foi se aproximando de uma engenhoca que é tocada por um conjunto de bois ou um só boi, fica dando volta e a engenhoca vai moendo, e o trabalhador vai colocando cana e vai saindo a garapa espremida naquele engenho e depois ele faz rapaduras, doces, ou toma a garapa, enfim, obtém a garapa. Um determinado empregado estava colocando cana no engenho, e o engenho trabalhando. Naquela hora, chega o fazendeiro, achou que ele estava sendo descuidado, desidioso, e bateu nas costas dele com a ponta de um chicote. Faça direito o serviço. Aí assustou o rapaz. E o rapaz, com aquele susto, enfiou o braço junto com a cana na engenhoca. A engenhoca amassou o braço dele e ele perdeu o braço. Evidentemente que escorreu muito sangue, mas muito sangue misturado com a garapa. E ele que bateu no rapaz ficou ali em cima do rapaz vendo aquele sangue escorrer misturado com a garapa, e quando ele saiu dali para chamar socorro para o rapaz, levou aquilo na mente dele. Muito bem, foi tocando a vida, lembrando dos desatinos que praticou, de algumas poucas ações bondosas também que praticou. Chegou um dado momento, desencarnou. Esse homem desencarnou, o seu espírito foi, claro, cheio de maldades, não poderia ir para a cidade espiritual porque ele está carregado de energias negativas que ele acumulou. Então ele ficou retido nas regiões umbralinas, ou seja, no umbral, no famoso purgatório. Não é purgatório, mas é umbral. E lá ele passou anos, mais de 12 anos, com a mente atordoada, lembrando das maldades e o sangue escorrendo. Não dava sossego a ele, ele em desespero. Onde ele virava a vista, na verdade não é na vista, é no espírito dele. Então não adiantava ele virar para cá ou para lá. Estava na mente dele, aquele sangue com garapa. Ficou ali mais de 12 anos,
descarregou suas energias, se tornou um espírito mais dócil um pouco, foi retirado dali e lá no mundo espiritual viveu alguns anos esperando uma nova oportunidade para reencarnar. E ele então procurava a direção e dizia: eu não aguento ver na minha frente 24 horas por dia um sangue com garapa derramando, parece que está me molhando com aquilo, me dando náuseas na minha mente. Como eu tiro isso? A direção espiritual diz para ele: não há como tirar, só na reencarnação, que você vai penetrar, ganhar um novo corpo que não tem esta memória aí. E ele: ai meu Deus, por favor, me reencarna logo. Ele passou quase 10 anos pedindo reencarnação e sentindo aquele sangue escorrendo na garapa na mente dele. Era um grande tormento. Até que chegou o dia, ele dizia: por favor, eu quero reencarnar, pelo amor de Deus, tira isso da minha mente. Não tinha como tirar. Ele veio reencarnar, trouxeram ele, é lógico, e ele reencarnou. Cresceu com uma ideia de quê? De que deveria ser um homem bom, que não poderia mais cometer aqueles absurdos. Fez um programa para viver com maior humildade no Rio de Janeiro e estava vivendo. Pediu, colocou no plano para que ele encontrasse espíritas que ajudassem ele e deu certo. Ele encontrou uma família de espíritas e a família levou-o para um centro espírita. Ele estudou a doutrina e se tornou um trabalhador. E ficou ali trabalhando e ajudando todos os dias. À noite estava ele lá, ajudando, fazendo tarefas, socorrendo pessoas, orientando. Ele foi se transformando num homem bom, graças a Deus. Mais de 20 anos trabalhando. Aí chegou a hora dele acertar aquele infeliz momento que ele bateu no trabalhador e o trabalhador perdeu o braço. Aí chegou, não tendo jeito, ele estava trabalhando numa fábrica de tecidos. Trabalhava diante de um tear. Vocês sabem o que é um tear, né? Ele tece o tecido, é uma máquina imensa, varia de tecido para tecido e tipo de máquina. Eu já dirigi um grupo de máquinas desses. Tem máquinas pequenas e máquinas grandes, complexas, mais simples. Não é fácil. E ele então se descuidou ali na frente da máquina, do tear, e sem querer foi colocar a linha, o braço foi, ele puxou, mas ainda perdeu o polegar. Foi muito sangue na máquina. Levaram ele, é claro, para o pronto-socorro, atenderam, e ele ficou com a mão toda enfaixada. E todos no centro espírita perguntavam: mas esse homem é dedicado, só faz o bem, e sofre um acidente desse? Onde estava Deus? E ele então não sabia e também começou a apresentar um pouco de revolta. Eis que durante uma sessão, ele ainda com o braço enfaixado, o espírito protetor dele toma uma das médiuns em condições e conversa com ele na frente do público e diz: você na encarnação passada, montado no seu cavalo malhado, chegou por trás e cobrou muito do empregado, foi injusto com o empregado, chegou a bater com a ponta do relho nas costas do empregado. O empregado se assustou, enfiou o braço e perdeu o braço todo. Você também veio com um programa que, se você não trabalhasse, não fizesse o que você fez, você ia naquela máquina perder o braço todo. Mas como você fez muita caridade durante 20 anos, você só perdeu o polegar. Agradeça a Deus a bondade divina. Lá você via a garapa com sangue e chegava a implorar a reencarnação para você esquecer. Graças que você esqueceu. Tá? Agora, porque o seu espírito não esteve
Aliás, o seu corpo atual não esteve na encarnação passada, é lógico. Por isso, na sua memória atual, material, não há o registro do ato que você cometeu na encarnação passada. Então, você não pode lembrar, tá? Graças a Deus que nós não lembramos. Se lembrássemos, seria o caos. Você já pensou? Toda a família é um grupo de espíritos que se encontram para se confraternizar e corrigir erros entre si, acertar as arestas, para se transformar num grupo amoroso. Todas as arestas ali, as dificuldades de um com o outro, procuram ser corrigidas. Os espíritos procuram corrigir essas arestas quando dá-se possível, até se livrar dessas pequenas maldades que nós fazemos e que mancham o nosso espírito. Então, imagina um rapaz que ele disse para mim, eu não acredito, e com um filho no braço. A mulher que estava do meu lado era uma médium muito avançada. Ela olhou e disse, eu posso te contar quem foi esse filho dele, essa filha que ele tem no braço? Eu disse, pode, quando sairmos daqui, não na presença dele. E aí explicamos para ele que se aquele filho no braço tivesse sido um inimigo dele, agora ele olharia a criança e diria, esse cara tomou meus bens e eu tô com ele como filho aqui agora, criando essa peste, sofrendo por esta criança que no passado foi meu inimigo. Eu não quero. Não é isto? Rejeitaria. Se tiver um programa previsto, quando eu tiver 32 anos, vou andar numa certa região e vou cair num devido buraco e quebrar a minha coluna e vou passar o resto da vida, uns 40 anos, numa cadeira de rodas como paraplégico. Porque eu fiz isso com os outros na encarnação passada, sem dó e nem piedade. Agora eu tenho que corrigir. Vamos, tenho em mim um programa para acontecer isso. Mas se eu lembrasse de vida passada, eu lembraria. E eu diria, eu não vou ler, porque eu vou cair naquele buraco e quebrar. Eu estou lembrando, que eu quebrei muita gente. Como é que você ia corrigir, meu filho? Não tem como. Graças a Deus que nós não lembramos do que fizemos na encarnação passada. Alguém com mais argumento vai dizer assim para mim, como já disseram, e a regressão da memória não lembra? Não. A regressão da memória lembra pontos apenas, aqueles pontos graves que estão impedindo a gente de vencer um trauma, de vencer um medo, ou uma discórdia constante. Aí a gente faz uma regressão, a regressão mostra que nós demos causa a alguma discórdia e agora estamos corrigindo. Aí nós, foi bom essa regressão de memória. A regressão de memória não lembra toda a encarnação, ela lembra pontos que estão nos travando. Quando lembramos, nós destravamos. Entendemos, agora entendi. Estou noutra era, noutra encarnação, com a bondade divina me amparando, me mostrando como viver. Bendito o esquecimento. O que Deus faz é bem feito. Agora eu, com a minha ignorância, é que fico questionando as leis de Deus. Eu não aceito, trate de aceitar. E para de ser teimoso, turrão e caprichoso. Seja dócil, estude o Espiritismo, essa bênção maravilhosa mandada à Terra. Feliz aquele que conhece o Espiritismo e o estuda bem e pratica. Eleva-se. Logo, logo, estaremos fora do corpo, viajando como águia nessas dimensões espirituais. Seremos felizes porque estamos construindo a nossa felicidade. Uma vez falei isso
E um homem disse: não, Jesus vai voltar e vai escolher. Não, não vai. Aquele trato, aquela promessa de Jesus que voltaria, é uma maneira de incentivar a humanidade ao progresso, ao amor. Foi bom ele ter falado assim: eu voltarei na glória do Pai. Foi bom. Há muitas pessoas que deixam de cometer tolices, porque pensam que Jesus vai voltar. Mas agora não. Agora nós temos o Espiritismo. Imagina você se Jesus voltasse. Ele iria levar a humanidade para o mundo espiritual, ia levar homens que ainda não são puros, têm um pouco de avanço, mas não compreendem a vida espiritual, nem saberiam como viver lá. Eu me lembro até de um exemplo uma vez que eu dei. Imagina que você vá na selva amazônica, pegue uma família de índios, daquelas bem chucras mesmo, e traga, e coloque num apartamento de luxo, lá no centro de Copacabana, Rio de Janeiro. Eles vão dizer o quê? Não queremos isso daqui. Isso não serve para nós. E não vão aceitar. Você gostaria de ganhar esse apartamento, né? Mas o índio não. O índio quer o mundo dele. Tá? Assim somos nós. Cada um de nós quer o mundo que nos é próprio. Jesus nem pode voltar. Nós não estamos em condições de habitar o reino dos céus. Os espíritos dizem: o espiritismo veio. É o espiritismo o retorno de Jesus. Aquele linguajar lá que Jesus usou foi para incentivar um linguajar de amor. Igual o papai diz: meninos, se comportem bem. Quando o papai voltar dessa viagem, ele traz doces, bolos, brinquedos para todos vocês. E as crianças se comportam. Aquele que não se comportar não vai ganhar brinquedo. Não é assim que o papai fala? Jesus também, tá? Bill, mais uma vez, um beijão para você, meu amigão. Seja feliz, tá? O Bill é meu amigo que mora na Flórida, nos Estados Unidos. Beijo para todos.